De médico e louco, todo mundo tem um pouco? Você concorda com essa frase? Você se automedica? Toma medicações por conta própria? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje? Olá, amigos do Clube da Plástica! Hoje eu comecei a nossa chamadinha justamente com uma frase que é bem famosa, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E quem nunca tomou aquela medicação por conta própria ou acabou pegando alguma indicação de um amigo, de um parente? Todo mundo já fez isso, não é mesmo? Mas hoje eu estou aqui, nesse vídeo, para alertar vocês que estão em pós-operatório, ou então aquelas que ainda vão operar, mas para já ficarem espertas, quanto ao risco da automedicação no pós-operatório. Geralmente, no pós-operatório, nós recomendamos o uso de algumas medicações que vão numa receitinha com vocês para casa. Essas medicações são medicações, é lógico que baseadas na sua história clínica, se você tem alguma alergia à medicação ou não, e também na própria interação entre as medicações que estão nessa prescrição. É lógico que você pode ter em casa aquele analgésico que a sua mãe estava usando, ou então aquele anti-inflamatório que a avó estava usando para o reumatismo. O que é importante que você saiba que não deve se trocar medicações da sua prescrição. Elas podem sim ter a mesma classe ou então ser da mesma função daquela medicação que o médico te mandou. O problema é que você não vai saber se essa medicação que você está trocando vai fazer algum efeito com outras medicações que estão na sua receita. Outra coisa ainda é que aquela medicação que pode ter sido muito boa para uma amiga sua no pós-operatório, ela pode ser contraindicada para o seu caso. Por quê? Talvez você possa ter na sua história médica passada e pode ter contado para o seu médico alguma interação ou alguma doença que o seu médico anotou no seu prontuário e teve o maior cuidado em não passar medicações que interfiram com esse problema ou essa história que você tenha relatado para ele. Só que você desconhece essa interação. E aí você pode tomar aquela medicação que foi muito boa, mas que para você pode prejudicar em algum momento. Como, por exemplo, eu falei para vocês no vídeo anterior sobre diuréticos, muitos pacientes acham que podem tomar diuréticos para desinchar. O que não é verdade 100% dos casos, porque vocês já sabem que o diurético tira o líquido de dentro do vaso e não dos tecidos que estão inchados. E mais do que isso, os diuréticos possuem interação medicamentosa com outros remédios e também podem jogar fora elementos essenciais no seu processo de recuperação, como o sódio e o potássio. Seguindo nessa mesma linha, estão medicações para gases, medicações para evacuar, medicações também anti-inflamatórias, que possuem muitas interações entre elas. Portanto, sempre peça a orientação do seu médico antes de trocar qualquer medicação. Vou dar um exemplo muito comum. Alguns médicos no pós-operatório prescrevem anti-inflamatórios. Porém, para aquelas pacientes com história de gastrite ou úlcera gástrica ou intestinal, essas medicações não podem ser prescritas. Portanto, uma amiga talvez tenha te falado: toma esse remedinho porque ele foi muito bom para mim. Mas você não sabe que tendo gastrite ou úlcera você não pode utilizar dele. E assim, você toma o remédio e acaba prejudicando a sua parte gástrica. Uma outra interação muito comum também é alguns opioides, que são medicações fortes que a gente acaba passando para dor, como por exemplo o Tramal, que vocês já conhecem. A gente toma muito cuidado em passar essas medicações para as pacientes muito constipadas. Portanto, às vezes uma amiga também pode te indicar o Tramal e você vai acabar tomando e prejudicando ainda mais o seu intestino se você for uma paciente constipada. E além dessas, pessoal, várias outras causam efeitos colaterais. Espero que vocês tenham cuidado com isso. Não fiquem com vergonha de perguntar para os seus médicos sobre a troca de medicações ou a substituição por alguma que você tenha em casa. E preste bem atenção que a automedicação pode ser muito perigosa para o seu caso.
Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.